Fala galera, então estamos aqui com mais uma aula de Química. Nosso objetivo agora é ver um dos assuntos aí mais adorados pela galera de Química, que é a parte de estequiometria. O que se trata a nossa estequiometria, cálculo inicial? Basicamente é você relacionar a quantidade de reagentes que você vai precisar em proporção exata para poder formar determinado produto. Então, para isso, a gente precisa lançar a mão daqueles conceitos que nós vimos, né? Aquelas leis ponderais que nós vimos aí algumas aulas atrás. Porque as leis ponderais, elas regem toda essa relação que existe entre reagentes, a proporção que existe entre eles e a proporção para ser formada de produtos. Então, as leis ponderais, elas são importantíssimas nesse ponto. Condições da CNTP. As CNTP, nós também já comentamos que é uma situação específica onde determinadas relações de pressão e temperaturas foram adotadas experimentalmente para poder fazer a relação entre a quantidade de mols e, por exemplo, o volume, principalmente quando trata de gases. Então, quais são as nossas CNTP? É quando você tem uma temperatura de 0 graus Celsius, que equivale a 273,15 Kelvin, e uma pressão de 1 atm. Então, essas aqui são as relações nas CNTP. Toda vez que o meu problema falar que está nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, significa que a minha temperatura está a 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e a pressão equivale a 1 atm, certo? A gente vai precisar bastante disso quando começar a fazer relação aí mol, quantidade de volume ocupado por mol de gases. Balanceamento de reações. Quando eu olho a parte de balanceamento de uma reação, eu tenho basicamente dois métodos importantes. Quais são eles? Método das tentativas, que a gente vai estar dando uma olhada aqui hoje, e a resolução pelo método redox, né, envolvendo oxi e redução, que é um método que a gente vai mais para frente quando começar a falar de NOx. Mas o balanceamento ele é primordial para conseguir resolver as questões envolvendo estequiometria. A minha reação ela tem que estar balanceada, ou seja, a quantidade de componentes de um lado da reação tem que ser igual à quantidade de componentes do outro lado da reação. Então a reação tem que estar balanceada para se conseguir calcular tudo relacionado às nossas leis ponderais. Então balanceamento ele é importante. As provas elas costumam dar reação química, né? Muitas questões costumam dar reação química. Mas na maior parte das vezes a reação não está balanceada. Se ela não está balanceada, qual é o dever do candidato? Fazer o balanceamento da reação. Então, balanceamento é importante e contribui bastante na relação de proporção. Definição de reagente e produto. Apesar de ser um conceito básico, eu preciso ter noção de reagente e produto para conseguir elaborar minha resposta e conseguir entender melhor dessa parte estequiométrica. Lembrando, estequiometria sempre brincam falando que é regra de 3 simples. É verdade, só regra de 3 simples. Mas vocês têm que saber montar a regra de 3. Essa é a parte mais importante, fundamental, que é onde acontece aí alguns equívocos, certo? Exemplo aqui de uma reação química. Tem uma reação, certo? Essa reação aqui é uma reação de uma base com um ácido dando sal e água. Uma reação comum, né? Essa reação aí de neutralização que aparece bastante em questões. Por que eu estou comentando dessa reação? A gente começar a trabalhar a ideia das leis ponderais e do balanceamento. Se eu for observar, qual a primeira coisa que eu faço? Verifico se a minha reação está balanceada. O que ela está balanceada? Eu vou contar quantidade de elementos, né? O que tem de cada elemento, de um lado e do outro da reação. Então, como eu faço isso? Vamos ver se ela está balanceada. Vamos começar aqui pelo cálcio. Ca, quantos cálcios nós temos desse lado? Como a gente identifica isso? Observa o número que está imediatamente inferior à direita do elemento. Se não tem nada, significa que é o número 1. Então, deste lado da reação, eu tenho um cálcio. Do outro lado da reação, eu também tenho um cálcio. Então, o cálcio está balanceado, sem problemas aí, mesmo a quantidade de elementos de um lado e do outro da minha reação. Se eu for observar o cloro, ele tem do lado esquerdo, ele tem apenas né? O cloro aparece uma vez. Do lado direito ele aparece 2 vezes. Essa reação, nesse caso, está balanceada? Quando eu falo que ela está balanceada, tem que estar para todos os elementos. Então essa reação ela não está balanceada porque não está batendo já do cloro, já não bate a mesma coisa, certo?
Então a primeira coisa que a gente faz é o quê? A contagem do número de mols de cada substância, de cada elemento. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar esse cuidado. Beleza. E aí, Gorito, eu percebi que essa reação não está balanceada. O que eu vou fazer? Balancear essa reação. Vou mostrar a técnica logo aqui embaixo, como a gente faz para balancear essa reação química. Outra coisa, é importante tomar cuidado com as leis ponderais, né? Uma das coisas importantes é a soma das massas de reagentes tem que ser igual à soma das massas de produtos. Beleza. Que são os reagentes? Reagente é basicamente quem se encontra do lado esquerdo da reação, né? Ele aparece comumente do lado esquerdo da reação. São todas as substâncias envolvidas, né, que são colocadas no mesmo meio para que aconteça a reação. E o que são os produtos? Normalmente são localizados à direita da minha reação. E esse produto é tudo aquilo que é gerado na minha reação química. Seja o produto principal, em uma indústria química, por exemplo, ou qualquer outro subproduto, aqueles produtos secundários que não são o foco da reação química. Então, definir quem são reagentes e produtos. Verifiquei a contagem, não está exata. O que a gente faz agora? Começa o processo de balanceamento. Como funciona o balanceamento? Esse método aqui, ele é conhecido também como método das tentativas. Como assim o método das tentativas? Esse método ele foca em apresentar ou chutar, né, determinado coeficiente aqui na frente, que vai multiplicar por esse número aqui, até que bata dos dois lados. Parece algo meio aleatório, mas tem uma ordem, tem uma ajuda, né, tem uma dica por onde você começa a fazer esse balanceamento. É muito usual utilizar aí a técnica de seguir o macho. O que seria seguir o macho? Se eu for observar, macho, M-A-C-H-O, começo por quem o balanceamento? Começo pelos metais. Depois eu sigo para quem? Para os ametais. Em seguida, carbono. Depois, hidrogênio. Por último, oxigênio. Então eu tenho essa sequência para poder balancear, para me ajudar nesse método de tentativa. Beleza, Gurito. E agora, como eu faço? Vamos usar como exemplo aí o que eu acabei de falar com vocês em relacionado a método de balanceamento. Primeira coisa, eu já percebi que o cloro não está balanceado. Vamos seguir a sequência. Metais, a gente já viu, né? Cálcio é um metal, já está balanceado, então não preciso me preocupar com ele. Em seguida, ametais. O que são os ametais ali? Nessa reação química, eu estou expressando aqui basicamente o cloro. Por quê? O oxigênio, por exemplo, ele tem uma posição fixa, ele é o último que a gente observa nesse método do balanceamento, método das tentativas. Então eu tenho cloro, eu tenho um cloro à esquerda e à direita eu tenho dois cloros. Lembrando que a gente olha sempre a reação como um todo. Qual número eu posso botar aqui na frente para poder multiplicar esse índice do cloro para poder dar cloro 2? Lembrando, eu não posso mexer nesses números, nunca. Né? Se eu for observar aqui o hidrogênio, eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Eu nunca posso mexer nesses números, só posso mexer no que está à frente da reação. Então é o seguinte, cloro que tem 2, qual número multiplicado por 1 dá 2? Então eu vou verificar que o número que eu consigo colocar aqui é o 2. Se eu pegar o 2, 2 vezes 1, 2, balanceei o cloro está ok. Só que na hora que eu coloco o número aqui na frente, esse número também ele multiplica a molécula como um todo. Então ele também está multiplicando o hidrogênio. Então eu consigo perceber que esse 2, ele multiplica aqui e multiplica aqui. Tranquilo. Agora que o cloro já está balanceado, a gente vai seguir aqui, ó. Carbono. Tem carbono na molécula? Não tem. Então se não tem carbono, não vamos preocupar com ele. Vamos para o próximo. Hidrogênio. Tem hidrogênio? Tem. Hidrogênio aparece de um lado e do outro da minha reação. Cuidado, o hidrogênio à esquerda, ele aparece nas duas substâncias, nas duas moléculas. À direita só aparece em uma. Como eu faço quando aparece desse jeito? Vou calcular normalmente separado e no final eu somo a quantidade de hidrogênios. Então, quantos hidrogênios tem essa primeira molécula? Esse 2, assim como acontece com o coeficiente, ele multiplica os dois números aqui de dentro.
2 vezes 1, 2. Tem 2 oxigênios. 2 vezes 1, 2. Então, o hidrogênio aqui, eu tenho 2. Hidrogênio aqui, eu tenho 2. Devido a essa multiplicação. Resultado de hidrogênios à esquerda, 4. Então, eu tenho 4 hidrogênios à esquerda da minha reação. Eu preciso ter quantos hidrogênios à direita? 4 também. Aqui não tem hidrogênio, então eu vou olhar para outra molécula. Essa molécula aqui apresenta o quê? 2 hidrogênios. Qual número eu posso multiplicar por 2 para poder o resultado dar 4? Então eu coloco o número aqui na frente, que é o 2. Beleza? Então eu tenho essa relação. Hidrogênio está balanceado? Tá. Aqui eu tenho 4 hidrogênios na esquerda e tenho 4 à direita. Tá faltando só um que tem que bater, né? Se não bater, a gente cometeu algum erro, porque o hidrogênio, o oxigênio não está sozinho em nenhuma molécula, nem reagente, nem como produto. Oxigênio seria o último. Quantos oxigênios eu tenho à esquerda? Aqui eu tenho 2, né? Vindo da primeira molécula, 2 vezes 1. Só, né? Tenho 2 oxigênios. E à direita eu tenho o quê? 2 vezes 1, 2. Então o oxigênio está batendo direito, né? Então, 2 oxigênios à esquerda, 2 à direita, balanceei a minha reação química. Então agora eu já posso afirmar que essa reação química está balanceada, certo? Método das tentativas é um método simples que a gente usa bastante, principalmente quando não envolve influência ali da troca de elétrons, né? Não tem um processo de oxidação, não tem um processo de redução na minha reação. Então, esse é um bizu importante que ajuda bastante a gente a dar sequência, principalmente nesses primeiros passos da estequiometria. Então, o que seriam os nossos reagentes? Reagente aí, basicamente, são as substâncias que estão presentes inicialmente no meio reacional. Então, são elas que provocam a formação de produtos. As moléculas, uma molécula se liga com a outra, tem a reação química e você consegue promover os reagentes. Eles são encontrados, né, na maioria das vezes, aí à esquerda da reação. Certo? E os produtos? São as substâncias formadas ao final do processo e elas se encontram à direita da reação. O que indica direita e esquerda? Como assim? Como funciona isso? Quando eu falo direita e esquerda da reação, basicamente estou tomando como referência a seta reacional. Então eu tenho a seta virada para a esquerda, né? Ela está apontando para a esquerda. Então aqui é reagente, aqui é o produto que é como é convencionado. A gente vai tomar um cuidado importante lá para frente quando a gente começar a trabalhar a parte de equilíbrio, né? Que aí já tem a reação de ida e volta. Mas por enquanto vamos trabalhar justamente nesse formato. CNTP é um ponto importante porque a gente vai usar muito, principalmente quando a gente relaciona mol, volume de gás. Então ele é muito importante quando a gente faz a relação com volume ocupado por certa quantidade de mols de um gás. Por quê? Por que dos gases? São os gases que sofrem maior efeito de variação do seu volume devido à temperatura e pressão. Então eles sofrem muito essa parte envolvendo variações de temperatura e pressão. Tá certo? Agora a gente vai fazer aí umas 2 questõezinhas para poder elucidar melhor esse conteúdo. Fala galera, então uma questãozinha já envolvendo o que nós aprendemos relacionados a balanceamento, as relações de proporção que existe entre reagentes, a sua forma de produção de cada termo do produto. Então nós temos o seguinte, primeira questão de fórmula da fósforo branco. Essa reação ela é importante porque ela tem que estar de acordo com as leis ponderais, certo? Primeira coisa que a gente tem que ver, usando a técnica lá de seguir o macho, primeira coisa que a gente vai tentar balancear são o quê? Os metais. Quem é metal nessa reação química? Cálcio.
Vou verificar onde aparece o cálcio em cada uma das substâncias do reagente. À esquerda, tem cálcio na primeira molécula, não tem na segunda nem na terceira. Nos produtos, onde tem cálcio? Apenas na segunda. Quantos cálcios tem à esquerda? 3 cálcios. Quantos cálcios tem à direita? Apenas um. Essa reação está balanceada? Não está balanceada, né? O mesmo elemento não está em mesma quantidade dos dois lados da reação. O que a gente vai fazer agora? Balancear, seguindo o macho. Então eu tenho 3 cálcios à esquerda. Qual número a gente tem que colocar à direita? À direita da reação. 3, certo? Então eu tenho 3 aqui, coloquei à frente da minha molécula, agora eu tenho 3 cálcios. Não tenho mais nenhum molécula ali envolvendo o cálcio. Então agora vamos para o próximo. Se eu for observar o silício, né? Quantos silícios tem à esquerda? Silício só aparece nessa molécula do centro. Tem um silício à direita. A princípio está tudo bem. Oxigênio. Carbono nós temos. Carbono à esquerda, carbono à direita. Mesma quantidade. Fósforo. Fósforo aparece aqui 2 vezes, né? Desse lado aqui apareceu 4. Quando tem índice 4 e aqui tem que chegar a 2, o que eu posso fazer? Usar número fracionário. Meio vezes 4 dá 2, eu balanceei minha reação. Oxigênio, eu tenho 8 oxigênios mais 2, eu tenho 10 oxigênios. Desse lado aqui eu tenho... Aqui eu coloquei um 3 já. Então eu tenho 9, certo? Desse lado aqui eu tenho... Desse lado, 3 silícios, lembrando que eu tenho 3 vinculado ao coeficiente que está aqui à frente, certo? E oxigênios eu tenho quanto? 9. Então, deste lado nós temos 9 mais 1. Desse lado aqui, se eu tinha 3 silícios, coloquei 3 aqui. Oxigênios 8 mais 6, 14. 14 oxigênios desse lado. Desse lado aqui eu só tenho 10. Qual número eu posso colocar aqui na frente no oxigênio? Para poder a soma 9 com que número eu vou resultar aqui em 14. Posso colocar o número 5. Oxigênio balanceado. Carbono. Tenho 5 carbonos aqui. Coloquei o 5 à frente. Silício está balanceado. Oxigênio balanceado. Fósforo também. Carbono balanceado. Então todas as moléculas estão balanceadas devido à estequiometria. Uma saída para você sumir com esse número fracionário é você multiplicar toda a minha reação por 2. Se eu for multiplicar toda a reação por 2, eu vou ficar com 2 aqui, vou ficar com 6, 10, 1, 6, 10. Então eu vou ter esses novos coeficientes, evitando, né, trabalhar com o número fracionário. Mas vamos para a questão aqui que ele está pedindo. Considerando que a reação seja 100% eficiente, o número de mols de CO2 para cada mol de PO4 que é produzido, que é liberado. Então é o seguinte, 1 mol de PO4, ó, já tornei esse número como sendo o número inteiro. 1 mol de P4, o que eu vou ter como relação? Vou precisar de quantos mols de CO? 10 mols. Gabarito, então, seria a letra C, certo? Então, primeira reação, basicamente um problema envolvendo balanceamento, usando a técnica aí do macho, né, o método das tentativas, para a gente poder determinar a quantidade de mols liberadas para cada fósforo branco, cada mol de fósforo branco produzido. Outra questão, já focando nessa parte de balanceamento, é o seguinte: células a combustível de hidrogênio e oxigênio são usadas em ônibus espacial para fornecer eletricidade e água potável para o suporte da vida. É aquele contexto que algumas questões fazem, SpaceX, alguns concursos de vestibular, já para poder montar todo o contexto. Sabendo que a reação, agora sim ele está me dando uma reação importante, que é usando aí a célula de hidrogênio fazendo a reação com oxigênio. Qual o número de mols de água formado para meio mol de oxigênio gasoso? Lembrando que ele está fazendo a relação oxigênio, reagente, com água, que é produto. Primeira coisa, vamos verificar se isso está ou não balanceado. Quantos hidrogênios eu tenho deste lado da reação? 2. Quantos hidrogênios eu tenho desse lado? 2. Oxigênio, 2 e 1. Qual número eu vou ter que multiplicar aqui? 2 vezes qual número vai dar 1 para poder ficar equilibrado o oxigênio? Então eu posso colocar meio, botei um número fracionário
para poder estabelecer essa relação de proporção. Agora ele está falando o seguinte: qual o número de mols de água para meio mol de oxigênio gasoso com hidrogênio suficiente? Ou seja, tem hidrogênio à vontade para ser trabalhado. Então ele quer saber o número de mols para 0,25 de oxigênio. Assim como eu fiz anteriormente, eu posso multiplicar todos os coeficientes por 2. Então aqui vai ficar 2, 1, 2, para facilitar aí a não utilização do número fracionário. Então temos essa relação. E agora, o que eu vou fazer? Proporção, ó. Eu tenho 1 mol de O2, que vão formar 2 mols de H2O. Então, ó, isso quem está me falando é minha reação balanceada. A relação de proporção vem da reação balanceada. Agora eu tenho 0,25, fechei a regra de 3. Lembrando, unidade embaixo de unidade. Se a primeira coluna eu estou fazendo para O2, embaixo tem que ser O2. A segunda é água, tem que ser água. Fiz a proporção direta, x vai ser igual a 2 vezes 0,25. Isso aqui vai dar meio mol de água. Gabarito, então, seria a letra B. Certo? Duas questões já para começar a elucidar o conceito de balanceamento. A gente vai estar pegando mais pesado aí nas aulas aí que a gente vai fazer de exercício. Tá certo?